Fala aí, galera do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22 e o capítulo 23 da História 1, e depois também vamos falar da História 2, né, sobre a crise 29 e também o fascismo na Itália e em Portugal. Mas nós vamos falar aqui sobre a Era Vargas, né, os três períodos, né, da Era Vargas, nós vamos falar aqui. E eu peço a você aí que já dê um like no nosso vídeo, tá? E vamos para a nossa aula, beleza? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui é que a Era Vargas ela se divide em três períodos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. O governo provisório vai de 1930 a 34, constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 1937 a 45, beleza? Então, após o golpe de 1930, Getúlio Vargas ele assume o poder. E aí, em 1930, a partir de 1930, nós temos aí um governo que começa uma centralização política, tá? Nós vemos um governo com características centralizadoras. Quais são as primeiras medidas de Getúlio Vargas? A primeira coisa que ele faz é nomear interventores para as capitais aí, né, pros estados, né? E ele começa a nomear aí tenentes no lugar dos governadores, né, que seria governadores de estado, né, os presidentes das províncias, né, que seria isso, né? Ele nomeia tenente para ficar no lugar deles, tá? Onde tenentes que eram alguns deles que participaram lá da Revolução de 30, tenentes esses que eram chegados e próximos a Getúlio Vargas. Ele tenta quebrar a hegemonia das oligarquias, né? Isso, e fazendo isso ele precisava tirar aí esses líderes desses governos, desses estados. Então ele quebra a hegemonia das oligarquias assim, tá? E o que aconteceu? Após ele fazer isso, ele também, né, tem aí como característica desse período, né, algumas decisões, algumas coisas que ele fez, como por exemplo, o Código Eleitoral, o Conselho Nacional do Café, que tinha como objetivo incentivar a valorização, as políticas, né, de valorização do café, que era, naquele período, o principal produto de exportação do Brasil, tá? E ele resolve fazer, né, dessa forma, né, implantar dessa forma um governo mais centralizado. E aí, dentro desse código eleitoral, né, que ele começa, que ele implanta, né, ele faz aí o chamado também voto secreto, né, implantação do voto secreto, o voto feminino também entra nessa questão. Mas após isso, o que aconteceu? Ele, após a sua instalação ali, lá por volta de 1931, 32, a sua oposição estava muito forte, a oposição contra Vargas era muito forte, porque Vargas entrou e não havia aí, após, né, o golpe, né, a tomada do poder, ele precisava de uma constituição. E Vargas governou por decretos, né, e sem uma constituição. E movimentos contrários a Vargas começaram a surgir, principalmente da oligarquia de São Paulo, que não ficou nada satisfeito com o golpe de 1930. E aí o que aconteceu? Eles se mobilizaram no que nós chamamos de Revolução Constitucionalista, lá de São Paulo, em 1932, com o objetivo de questionar a validade do poder de Vargas e exigir uma nova Constituição. Vargas ele conseguiu reprimir, né, com uma força muito grande esse movimento, conseguiu controlar esse movimento, mas ele conseguiu. E aí o que ele fez? Ele promulgou lá a Constituição, né, a partir de 1934, ele validou a Constituição brasileira, tá?
a partir de 1934, dando fim aí a um período histórico que nós chamamos de governo provisório. E aí, a partir de 34, se instala o chamado governo constitucional, que foi o governo onde Getúlio Vargas ele inicia essa parte do governo através da Constituição de 1934, tá? E ele nesse momento, esse período histórico, né, esse período da história do Brasil é caracterizado aí pelo voto secreto, né, que foi garantido nessa Constituição, o voto feminino e também a consolidação das leis trabalhistas. Tá? As leis trabalhistas ganharam força aí porque foram colocadas na Constituição de 1934. Só que esse período ele foi marcado por uma radicalização ideológica muito forte, tá? Aonde surgiu aí dois grupos políticos, né, chamado a AIB, né, que era a Aliança Integralista Brasileira, em 1932, com o seu presidente Plínio Salgado, e tinha um viés fascista, tá? Conservador, fascista, e já a ANL, né, que tinha como seu principal líder Luiz Carlos Prestes. E a ANL ela era ligada ao Partido Comunista Brasileiro, tá? Então a ANL tinha uma visão comunista, socialista comunista, e a AIB, né, tinha uma visão mais fascista. Aí nesse momento tem gente que pergunta assim, o pessoal geralmente me pergunta: poxa, professor, e qual das duas era a melhor? Não sei te dizer, não sei. Fascismo não é bom, né? E nem o comunismo. Então, tipo assim, nenhum desses dois movimentos seria bom, mas houve uma radicalização muito forte. Haja vista que Vargas ele tendia mais para o lado fascista, tá? E aí, o que aconteceu? Nesse período, após a criação desses dois movimentos, havia uma tensão muito grande, né, entre grupos fascistas e grupos comunistas. Em 1935, houve a tentativa de golpe, né, que foi a chamada intentona comunista, quando os comunistas eles tentaram dar um golpe em Getúlio Vargas e tirar Getúlio Vargas do poder. Mas esse golpe não foi bem sucedido e rapidamente Getúlio Vargas conseguiu dar a volta por cima e conseguiu controlar esse movimento, perseguindo as pessoas lá do partido da ANL, perseguindo as pessoas do Partido Comunista e também contendo esse motim, esse movimento contra o governo. Mas mais à frente, né, quando chegou lá em 1937, quando próximo aí do Getúlio Vargas ter que convocar uma nova eleição, houve o que nós chamamos de Plano Coué, que foi uma tentativa de golpe dos comunistas, né, segundo Getúlio Vargas, né, eles acharam uma carta escrita por Olímpio, na verdade, por um espião russo chamado Cohen, né, e eles acharam uma carta, né, dessa tentativa, justificando aí a tirada de Getúlio Vargas do poder. Mas depois foi descoberto que essa carta foi escrita, na verdade, por Olímpio Mourão, que foi com consentimento de Vargas. Então o objetivo era garantir a posse do poder a Vargas. Então, nessa tentativa de golpe, Vargas, o que ele faz? Ele manda fechar o Congresso, tá? Ele nomeia interventores para os estados, ele dá um novo golpe aí, né, instalando o chamado Estado Novo, com o objetivo de espantar os comunistas, com uma desculpa, né, de espantar os comunistas e as tentativas antidemocráticas. O que ele fez? Resolveu fechar o Congresso e evitar esse chamado Plano Coué, beleza? E aí dando início a um novo período chamado Estado Novo, onde o Estado Novo ele já inicia com uma ditadura, tá?
uma ditadura fascista, uma ditadura personalista, que era uma ditadura baseada na personalidade, na figura de Getúlio Vargas. Nesse período do Estado Novo, foi fechado o Congresso, né? Foi nomeado interventores de novo para os estados, tá? Interventores próximos a Getúlio Vargas. Também você tem aí o apoio das massas, o apoio popular, porque Getúlio Vargas, com a criação aí das leis trabalhistas e também com a valorização, né, do trabalhador industrial e tal, isso gerou uma popularidade. As políticas de Vargas, as políticas populistas de Vargas trouxe a população para próximo de Vargas. E aí, isso legitimava o poder de Getúlio Vargas, beleza? Uma forma muito clara de manter esse poder de Getúlio Vargas foi através da censura e a criação de um departamento de imprensa e propaganda, a DIP. Ele começou o processo de censura de todos que eram contrários a ele e também incentivando a perseguição a todos aqueles que eram contrários a Getúlio Vargas. Uma outra característica desse momento é que houve no campo econômico, né, a industrialização, como a primeira vez, né, que a industrialização ela vem como política de governo, né, política de Estado, valorização da indústria nacional e criação, por exemplo, da Vale do Rio Doce, a CSN também, criação de estatais para gerenciar as riquezas minerais que existiam no Brasil. Além disso também, nós temos a consolidação das leis trabalhistas no Brasil, que possibilitou a Getúlio Vargas também crescer e ter aí uma influência no âmbito fabril, tá? Também durante esse período nós temos o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial, aonde o Brasil entrou do lado dos aliados, fazendo parceria com os Estados Unidos e lutando contra o fascismo na Europa, coisa que era muito incoerente, porque o Brasil vivia uma ditadura e eles foram combater as ditaduras na Europa. Isso era muito incoerente. Isso que com o tempo, né, após os militares chegarem e virem da Primeira Guerra Mundial, esses militares eles vão ingressar numa política também contra Getúlio Vargas, contra o fascismo no Brasil. E Getúlio Vargas, a partir de então, ele começa a perder força no âmbito no apoio dos militares, no apoio da classe média, porque existia essa dicotomia muito forte no Brasil. E aí, com o avanço de partidos políticos, a criação de partidos e também a volta de partidos que já existiam e também uma forte pressão dos militares também contra Getúlio Vargas, ele começa a perder força durante o final do seu mandato lá próximo lá de 1945, tanto que há um movimento popular, o queremismo, que era a ideia de manter Vargas no poder. Queremos Vargas, mas os militares eles dão um golpe em 1945, depondo Getúlio Vargas para que ocorra as eleições para o próximo pleito, com medo aí de Vargas ele dar mais um golpe e assumir o controle do Brasil novamente. Os militares eles dão um golpe de Estado e aí Eurico Gaspar Dutra assume o lugar de Vargas. Eurico Gaspar Dutra, que ele ameaça, né, contar para a população, liberar, né, para que todos saibam aquela história lá do Plano Cohen, né, segundo ele ia dar com a língua nos dentes e explanar para todo mundo sobre o Plano Cohen, né, e ele assume o controle, ele assume o poder aí após Getúlio Vargas. Eurico Gaspar Dutra, ele passa a ser o novo presidente do Brasil, beleza? Espero poder ter contribuído aí, falado um pouco sobre cada ponto, sobre os pontos mais importantes
da Era Vargas. Se vocês tiverem alguma dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Esse daqui é o vídeo 1 e vocês podem estar passando lá para o vídeo 2 da Era Vargas, beleza? Então, vamos lá.